Boa tarde, senhoras e senhores do Pode Tudo Sem Limite. Hoje nós temos a honra de receber a brilhante advogada Karina Lira, que vai nos contemplar com informações de grande relevância para o mundo atual, que será marketing e liderança e advocacia tradicional e contemporânea. Boa tarde, doutora. Boa tarde, doutor Luiz Jardim. Boa tarde a todos. Gostaria de dizer que é uma honra participar do seu podcast. Já tinha ouvido falar sobre ele, mas ainda não tinha tido a oportunidade de participar, então eu agradeço verdadeiramente o convite, considerando ainda que eu sou uma admiradora do seu trabalho desde o período em que eu era estagiária no fórum e o senhor ia diligenciar os seus processos, e naquele momento nos agraciava com o seu conhecimento em diversos assuntos. Inclusive eu ficava encantada quando o senhor trazia assuntos que versavam sobre história. Mas é isso, e eu lhe agradeço, tá? Eu agradeço a sua presença. Doutora, eu queria que fizesse uma breve introdução, né, de sua expertise na questão da liderança e marketing. Eu sou advogada familiarista. Inclusive, tudo se deu após o meu divórcio. E a partir daí, eu resolvi que eu iria levantar mulheres diante dos seus divórcios ou diante de qualquer adversidade que ela enfrentasse de cunho familiar. Só que quando isso aconteceu, foi em meio a uma pandemia. Então, eu costumo dizer, inclusive, que esse formato da advocacia mudou completamente, né? Existia uma advocacia tradicional por trás da pandemia, mas que teve que se contemporaneizar. Mas é dessa forma que eu vejo. E quando eu resolvi iniciar o meu trabalho em direito de família, eu queria alcançar várias pessoas. E me foi apresentado, inclusive, por um colega. Ele disse: Karina, mandou pra mim pelo Instagram. Meu Instagram era fechado. Ele enviou e disse: olha, o que essa moça está fazendo aqui, eu acho que isso aqui seria muito legal pra você. E eu comecei a analisar. Peguei o meu Instagram, que era pessoal, inclusive era fechado, e aos poucos fui migrando de pessoal para profissional, fazendo com que a minha audiência compreendesse o que eu estava fazendo. E foi a partir daí que eu entrei verdadeiramente nesse mundo do marketing jurídico. Atualmente, doutora, qual a sua visão atual dessas mudanças da advocacia? Com o advento da inteligência artificial, com o advento dessa instrução normativa do fórum, com as diretorias, com essa impessoalidade de você não mais ter a quem dirigir, porque o funcionário do fórum hoje é um mero despachante de balcão, tudo é uma pessoa que você não sabe, e a grande maioria está trabalhando remotamente, e o impacto que causa isso na captação de cliente, na sua orientação aos seus clientes e no andar do direito. Vamos lá, porque agora nós temos assunto para uma semana inteira. Mas como é que funciona essa questão aí em específico? Essa dificuldade que nós estamos enfrentando por essas implementações que foram feitas, essas mudanças que foram realizadas, isso é um fato a ser considerado. Com o advento da pandemia, tudo teve que se reformular e a internet, ela tomou conta. Foi positivo? Eu vejo como algo extremamente positivo,
porque nos trouxe ainda mais liberdade. Eu prego muito a liberdade na atuação. Hoje nós não precisamos tanto ter aquela ideia de ter um escritório físico, né? Nós podemos atender os nossos clientes por intermédio de uma chamada, uma videochamada, uma call, como a gente costuma falar, enviar o link ali, a pessoa participar. Isso tudo facilitou. Eu vejo isso como um avanço. A semana passada eu estava 7 horas da noite em meu escritório, atendendo um cliente nos Estados Unidos. Eu estava na Flórida. E isso, anteriormente, era algo que seria muito inviável. Seria inviável porque nós não contávamos com mecanismos para isso. Apesar de que eu costumo falar que essa alteração, tudo isso que houve foi muito rápido e teve que descer de goela abaixo. Nós tivemos que engolir. Quem não acompanhou automaticamente ficou para trás. Isso é um fato, né? E nós sabemos que antigamente, com a advocacia tradicional, nós contávamos muito com o boca a boca. A questão da indicação era algo muito forte, né? Isso deveria existir. Por outro lado, para você construir uma carreira, era uma tarefa muito árdua. Especialmente se você não tivesse nenhum histórico jurídico na família, se você não tivesse ninguém para indicar. E com essas mudanças, com o uso da internet, facilitou bastante. Uma carreira que, para ela se estabelecer realmente no mercado, algo que iria durar em torno de 4 a 5 anos. É isso, doutor? A época que eu me formei, né, porque eu fazia, mas graças a Deus eu sempre vislumbro o que é que vai acontecer com alguns anos de antecedência. E isso eu vinha dizendo, antes mesmo da pandemia, que ia chegar um determinado momento que a internet ia dominar os escritórios e as pessoas não estavam capacitadas para isso. E no dia que surgisse, grande parte estariam fora do mercado. Na minha época, para você constituir um nome, né, para ter uma respeitabilidade em qualquer área do direito, você levava 10 anos. 10 anos e assim, construindo tijolo a tijolo. Porque a indicação era pelo sucesso do que você... Da demanda. E hoje, com o advento das redes sociais, embora eu sou de uma geração bem anterior à sua, né, embora eu sempre tento ficar por dentro do que está acontecendo na atualidade, né, eu tento me adaptar a essas novas situações, porque o mundo é dinâmico e a internet a cada 2, 3 meses ela traz novas ferramentas e novas expertises e outras profissões que outrora eram necessárias, hoje elas se tornam obsoletas e a gente não tem mais nem esses profissionais nem local para eles, né? Então eu creio que, como presidente do tribunal, no dia que nós tivemos a audiência pública aqui no dia 28 de setembro, ele disse que no máximo 10 anos, certamente nós não teríamos mais fórum físico, exceto para fazer um júri. O resto seria, todas as demandas seriam no mundo virtual. A ideia da justiça no Brasil é ter um tribunal numa capital e o resto tudo online. Então todos aqueles que não tiverem a expertise que a doutora adotou, eles estão fora do mercado, né? E outra, é necessário também não só o conhecimento do direito, mas com o advento da inteligência artificial, se você não souber manusear, essa pode ser um tiro no pé. Isso aí, vamos lá, nós estamos de um lado do balcão, vamos para o outro. Eu falo um lado porque eu estava falando sobre o advogado e agora indo para o outro lado do balcão, o que é que a gente tem observado, na verdade, quais as dificuldades que nós estamos enfrentando por oportunidade dessas mudanças. Inicialmente,
já houve a redução do horário de abertura do fórum. Antes da pandemia, nós tínhamos ali 8 horas, né, de funcionamento. E isso era muito bom, por quê? Porque advogado, a rotina da gente é de certa forma imprevisível. Por mais que você trace ali, desenhe a sua rotina, suas demandas, seus compromissos, mas nós sabemos que às vezes chegam urgências no escritório que você tem que parar absolutamente tudo, por mais que você tenha equipe ali, e você vai ter que parar para dar atenção ao problema, seja da forma que for. Então isso já muda até o que você havia traçado para o dia. Então houve essa redução de horário, ficou das 7 às 13, depois das 8 às 14. E com relação a essa situação de agora, nós temos as diretorias, boa parte dos funcionários, dos servidores, estarem trabalhando home office. Eu vejo como algo prejudicial por único motivo: não está funcionando. E por que não está funcionando? Eu não sei se falta de ajuste, falta de pessoas para executar aquilo efetivamente, ou talvez se as pessoas não estão sabendo lidar com a liberdade que estão tendo de poder trabalhar em casa. É muito bom, realmente é muito bom, mas você precisa ter um nível de comprometimento muito maior, especialmente quando você tem filhos, quando você tem um lar para administrar, para gerir dentro de casa. Fica complicado realmente de trabalhar quando você tem filhos, porque eles não conseguem compreender que você está trabalhando, mas eles querem atenção. Então eu vejo isso como uma dificuldade. Só que diante de tudo isso, a maior dificuldade é: nós não temos um contato para falarmos com absolutamente ninguém que seja responsável pelo processo, por nosso processo, que está necessitando daquele tipo de diligência. Algo muito simples, eu vou trazer até um exemplo. Logo quando foi implantada aí a diretoria, eu tenho um processo que versa sobre alimentos. Alimentos é urgente, especialmente porque o meu cliente, ele tinha tido uma decisão que não foi favorável a ele, e eu estava naquele movimento de, em sede de agravo e de pedido de reconsideração, ver a decisão reformada. A outra parte contratou outro advogado e juntou um pedido pedindo para que fosse habilitado nos autos. Quem foi cumprir me desabilitou e habilitou outro advogado. Então eu fiquei sem ter acesso ao processo, porque processo de família ele tramita em segredo de justiça. Eu passei 15 dias diariamente, eu ia ao fórum pedir para ser habilitada. E isso antes era algo que a pessoa que estava no balcão só perguntava: doutora, qual é o número do processo? E ali já faria a alteração. E a primeira vez, quando eu cheguei no balcão para solicitar que fosse ali determinado a minha inclusão nos autos, né, determinado não, que eu fosse habilitada novamente, eles me disseram que nada poderiam fazer e que não tinham contato de ninguém, inclusive da diretoria, para poder diligenciar, mas iriam abrir um chamado dentro do sistema. Então, precisa que isso seja revisto, precisa que isso funcione melhor. A depender da pessoa, o trabalho remoto ele vai funcionar muito bem, para outras pessoas não tanto. E nós estamos em uma fase de experiência, mas está sendo benéfico para o tribunal. Então, vai ser disso para mais. Quando dá audiência, né, porque primeiro nós fizemos aqui um podcast com o presidente da OAB Garanhuns. Depois nós fizemos um podcast com a doutora Virgínia e a doutora Natália, a dificuldade do advogado iniciante. E depois nós fizemos um advogado com o doutor João Ralph sobre a dificuldade do advogado militante
na circunstância que nós estamos vivendo. Então, por conta desses 3 podcasts, a gente conseguiu implementar na subsecção de Garanhuns uma audiência pública. E aí a gente fez todas as pessoas que lá participaram, foi convocado todos os advogados e foi feito todas essas pautas de reivindicações. E que gerou um atendimento no dia 28 da audiência pública com uma audiência com os 2 juízes corregedores e o presidente do tribunal. E aí nós passamos todas essas nossas dores para ele. Então ele pediu um prazo, né, e abriu um chamado, já está funcionando, pelo menos na questão dos honorários de alvará, diminuiu bastante, porque estava levando 180, 200 dias para sair um alvará, agora já está fluindo normalmente, embora com uma certa dificuldade e resistência por parte do pessoal da diretoria, né? Porque quando você faz o chamado, 48 horas depois o juiz tem que se posicionar sobre isso. E aí nós mostramos que grande parte dos funcionários que foram remanejados para essas diretorias, alguns não tinham expertise no direito civil, no direito de família, porque foram tirados de uma vara de penal para trabalhar numa vara totalmente distinta dessa. Veja, isso é básico. É básico, e aí nós estamos falando sobre gestão agora. Pois é. Aí o que foi que aconteceu? Então o tribunal também detectou essa dificuldade, mas já tinha colapsado a advocacia nos últimos 6 meses. Então foi o quê? O tribunal abrisse chamasse 150 funcionários que estão começando a ser habilitados e treinados agora. E eu acredito que até o fim do ano a coisa vai começar a fluir novamente. Mas existe assim uma reivindicação nossa com a OAB Garanhuns e com a OAB Recife, né? Porque teve uma grande repercussão essa audiência do interior. Foi a primeira vez que um presidente do tribunal senta com a subsecção e passa 2 horas conosco discutindo uma portaria que ele fez. Mas é o poder da voz, é exatamente isso. Então, se tivesse todo mundo ficado, ia sempre ficar aquelas conversas de corredores que não resolve nada, né? E a classe de advogados é uma classe muito poderosa. A gente são mais de 55 mil no estado, né? E todos têm voz e vez e são formadores de opinião, e a gente lamentavelmente é muito desunido. Então é necessário que a OAB seja procurada, porque a nossa casa é a nossa trincheira, é a última trincheira da democracia, é a advocacia, né? A advocacia é aquele que leva a liberdade do ser humano e os anseios desse e a libertação para as pessoas. Então, se a gente não se unir, aí todos ficam, inclusive a sociedade como um todo, né? Como está refém agora de tantas arbitrariedades que acontecem pela inércia da nossa ordem a nível nacional. Então, eu creio que essa atitude da doutora e de outras pessoas que são com essa expertise no marketing digital, em dar informação, mesmo uma informação sucinta, porque a grande maioria das pessoas não quer se deleitar sobre um livro, porque esse hábito hoje está ficando só aos mais antigos, não é? Então eu creio que a solução e a única alternativa que resta é a pessoa mergulhar nesse universo digital e estudar e ter uma expertise maior. É porque como é que funciona isso na prática? Vamos lá. Você se forma, ao tempo em que o senhor se formou, me permita dizer, existiam poucos advogados. Primeiro que era um curso para poucas pessoas, a gente sabe disso. Verdade. Então eu me recordo que ao tempo em que eu terminei, hoje eu sou advogada há 14 anos. Ao tempo em que eu concluí a faculdade, eu já tinha noção de muita coisa, porque eu estagiei durante 4 anos e meio no fórum, inclusive de forma gratuita, e foi a minha sorte, mas eu vou explicar o motivo. E eram poucos advogados que militavam naquela época. Eu me recordo que eram poucos, tinha o senhor e mais uns 4 ou 5 que nós sempre víamos dentro do fórum, diligenciando, enfim,
atuando efetivamente. Então, o senhor teve que ralar para conquistar a sua clientela, com toda certeza. Só que hoje nós contamos dentro da cidade, que não é tão grande, com uma faculdade de Direito. Três, né? 3 faculdades de Direito. E não vamos ser hipócritas e dizer que isso não dificulta. Lógico que sim, é um fato, né? É difícil porque se você não se lançar, se as pessoas não chegarem ali e lhe verem, como é que você vai ser contratado? Então, é complicado. Atualmente, se as pessoas pudessem contar tão somente com indicações, com boca a boca, seria muito, muito, muito complicado realmente. Porque a concorrência, que eu não vejo muito colega como concorrente, e depois eu vou explicar até o motivo, mas a concorrência, por assim dizer, ela é muito grande. Então, hoje, o novo formato, o que é que ele pede? Ele é um formato excelente para quem é jovem advogado. Porque o digital, ele está ali para todos. Seja a plataforma que você escolher para divulgar o seu trabalho. Hoje nós contamos com o Instagram, né, dessas redes sociais, tudo que a gente vai fazer. Se você vai fazer uma viagem, você olha ali no Booking e escolhe um hotel, mas você vai no Instagram para você olhar se a oferta que está sendo feita realmente é condizente com aquilo ali. Então você vai dar uma olhada e ver se as acomodações são realmente daquela forma. Você vai dar uma pesquisada. Então, eu sempre falo que a grande maioria das pessoas tem Instagram hoje, estudantes, inclusive porque o Instagram traz muita informação. Se você quiser consumir informação, se você quiser consumir ali algo que venha agregar, tudo vai depender do que você quer. Eu sempre digo, quer saber quem é a pessoa, se ela gosta de estudar, se ela não gosta, se ela está focada efetivamente no propósito dela, ascender profissionalmente, abre o Instagram e vai na aba de pesquisa. Porque na aba de pesquisa tá tudo que você costuma pesquisar, porque o algoritmo ele vai lhe entregando, né? Justo. Ele vai lhe entregando. Se você consome conteúdo da sua área, a grande parte do que você vai encontrar ali serão informações voltadas para a sua área, né? Então isso aí eu vejo como algo muito positivo, mas você precisa saber como utilizar. Vamos lá, como é que você consegue identificar ali e ver se a pessoa tem noção ou não, se está fazendo ou não? Porque na época que eu iniciei, eu não sabia o que eu estava fazendo. Eu só tinha um olhar clínico. Eu peguei 3 pessoas, eu fiz as coisas, muitas das coisas, dentro do que realmente era para fazer, mas eu fiz por instinto. Eu não fiz por instrução, porque até então eu não tinha instrução. E eu comecei a pesquisar, então eu peguei 3 pessoas que para mim eram referência no que elas faziam voltada para o direito de família. E a partir dali eu comecei a observar. E comecei a verificar o que era que dava certo, qual formato que elas utilizavam mais, o que era que trazia mais engajamento. E eu fui de forma muito rústica, né, se comparada com elas, a buscar isso aí. Então eu percebia que a foto do perfil era uma foto clara no sentido de você olhar e você saber quem era a pessoa. A forma como ela estava na foto trazia muito do que aquela pessoa vendia. Por exemplo, nós temos pessoas que trabalham só com produtos high ticket. Quando você olha ali na foto, você já sabe que você não vai pagar por nada daquela pessoa barato, porque já está lá, você está vendo, é autoexplicativo. Atrelado a isso, você vem para a bio, aquela descrição que tem na bio, e aquilo tem que ser elaborado de forma muito estratégica, porque quando as pessoas abrem seu Instagram, que elas olham e veem a chamada para a bio de forma estratégica,
elas precisam saber o que é que você faz, qual a transformação que o que você está disponibilizando ali vai trazer para o público. Qual a transformação, quais os benefícios. A seguir, nós iremos vir para os destaques. Os destaques, eles precisam estar totalmente relacionados a esse contexto. Então, você vê pessoas que veiculam informações jurídicas dentro de um Instagram com a chamada para a ação ali na bio. Você nem entende o que é que a pessoa está fazendo. Se você olha para o destaque, ele não faz nem sentido. Ou então você olha para o feed e está lá muita postagem de cunho pessoal, poucos profissionais. Ou o profissional que é feito é apenas de cunho informativo, efetivamente. O Instagram ele deve ser humanizado. Quando a gente fala humanizado, é fazer com que a sua audiência se envolva dentro daquilo. Você vai ajudar, auxiliar a pessoas, mas tudo isso que está sendo feito de forma estratégica tem que ser percebido. E não adianta você trazer tão somente, por exemplo, você chegar em uma postagem, elaborar a postagem e você colocar saiba como fazer um pacto antinupcial. Você está trazendo, se a pessoa pesquisar no Google isso, ela encontra. Agora, se você analisar a situação ali, você pegar um benefício que o pacto antinupcial ele pode trazer, por exemplo, nós sabemos que se ele for bem elaborado, a gente não vai precisar sequer de um divórcio, não é isso? Certo. Saiba como se livrar de um divórcio utilizando um pacto antinupcial. Qualquer pessoa vai abrir. Por quê? Porque ela quer saber como é que, em caso de divórcio, ela vai se livrar daquilo. Que pode ser um grande dor. Um dano grande, muito grande. Porque o pacto antinupcial, a gente sabe que ele é de eficácia pendente, só vai ter validade após o casamento ou o contrato de união estável. Não é isso? Isso mesmo. Se você desenhar tudo muito bem desenhado, deixar tudo muito organizado, lembrando ainda que o pacto antinupcial nós podemos misturar os regimes de casamento, só vai precisar de um ali que ele vai, de certa forma, reger, né, o contrato. O contrato. Então, se você pode fazer tudo isso e deixar tudo organizado, é um benefício? Claro que é. Só que não adianta você chegar e falar o que é aquilo. Você tem que mostrar, chamar a atenção da sua audiência. A vantagem que aquilo vai trazer para ele, a ponto dele parar o que ele está fazendo, pegar o celular, abrir a postagem para ler. E, por exemplo, se for em formato de carrossel, que é aquela que nós colocamos várias páginas, né, explicando um assunto, a pessoa vai parar. O Instagram também leva em consideração nas métricas ali o tempo que as pessoas param para consumir o seu conteúdo. Então, tudo deve estar relacionado à sua capacidade de desenvolver o marketing de conteúdo. Nós temos vários tipos de marketing, mas o marketing de conteúdo é o formato mais utilizado, porque ele nada mais é que você trazer informação envolvendo o seu cliente naquilo. Eu não sei se o senhor sabe, mas o pioneiro para implementar essa técnica foi a Michelin. E a Michelin, nós sabemos que é uma marca de pneu de carro. Eles criaram, eles tinham o pneu lá, tinham o produto que era o pneu de carro. Eles precisavam que o pneu fosse o quê? Gasto. E eles criaram um livro, eu esqueci o nome, mas eles criaram lá um livro onde constava todos os locais, os melhores locais para as pessoas se alimentarem em todo o mundo. Porque na percepção deles, as pessoas precisavam gastar o pneu para comprar mais pneu.
E como iriam gastar? Viajando. Então, os melhores locais que eles poderiam frequentar no destino, a Michelin indicava. É tanto que restaurantes que têm a validação do Michelin, que estão lá, são restaurantes que as pessoas procuram porque eles têm o selo da Michelin, então eles são algo excelente. Entendeu? Entendi. E isso tem muito tempo. Então, ficava, já tinha essa questão desse eu vou falar catálogo porque eu não lembrei o nome, mas essa lista, era uma lista que tinha, já estavam tanto com Michelin na cabeça, que quando iam comprar o pneu era Michelin. É você trabalhar a marca. Não adianta, se nós acreditamos que no exercício da advocacia, no exercício da advocacia, que é uma prestação de serviço, você não é uma marca, não adianta. A marca, ela está lá para ser trabalhada, para ela ser desejada. Quando você cria um vínculo com a sua audiência, envolve a sua audiência naquele contexto que você trabalha, que você cria, é uma comunidade. As pessoas têm necessidade de pertencimento. Pessoas se afinam com pessoas que costumam ser baseadas, inclusive, em valores. Algo ali, eles se afinam a ponto de haver uma ligação. É tanto que, quando você está ali no Instagram, utilizando o digital, tem que ter muito cuidado com a comunicação. Porque se você é uma pessoa que você só reclama, por exemplo, lembrando que reclamar é reclamar duas vezes, né? Pedir algo duas vezes. Sua audiência, seus leads, eles serão de pessoas que reclamam. Entendeu? Afinidade. Então tem que ter muito cuidado nisso. E outra coisa muito legal também, que se você souber fazer dentro do seu Instagram, você escolhe o público que você quer se comunicar. Você escolhe o público que você quer prestar serviço. Se é só para mulheres, só para homens, se é só para uma área em específico, você escolhe, você consegue escolher até para o patamar financeiro que você quer veicular a informação, o cliente que você quer, se vai ser um cliente high ticket. Certo, me diga uma coisa, qual uma advocacia tradicional, vamos dizer, deixa eu ver, um Martorelli, Ademar Rigueira, certo. Um expoente desse de uma advocacia tradicional, que já tem um nome consolidado a nível de estado, a nível de Brasil. Eles já se tornaram uma marca. Já tem uma marca. Aí no caso, você acredita, mesmo que essa marca, o Célio Avelino, assim, que tem sucessores, né, na família. Então, caso eles relevem o marketing digital, em quanto tempo a sobrevivência desse escritório? Você, no contexto atual? Eu acredito muito que vai depender da forma como eles irão gerir aquilo ali. Mas, nesse caso, vamos lá, nós temos duas situações. A primeira, nós estamos falando de escritórios gigantescos, grandiosos, que as pessoas não estão preocupadas com quem efetivamente vai trabalhar em seu processo. Eles já se tornaram uma marca, certo? Eles podem utilizar para escalonar, trazer ainda mais visibilidade, mais autoridade. Mas a depender de como estejam, por já estarem tão estabelecidos no mercado, eles podem melhorar. Mas eu não acredito tão somente que vá ser só que venham a ter grandes prejuízos. Agora, claro, isso eu estou falando no momento atual, porque essa pegada do digital, ela é, de certa forma, falando em tempo, recente, mas a longo prazo não se sustenta. Então, vai ter que entrar sim. Vai ter que entrar sim. E outra coisa que eu queria chamar a atenção é,
quando você vai fazer ali o Instagram, as pessoas ficam na dúvida, né? Se o Instagram vai ser... Se vão pegar o Instagram pessoal e vão converter em um Instagram profissional ou se vão começar do zero. Existem situações que faria sim sentido você trazer o Instagram, fazer o Instagram do zero. Por exemplo, várias denúncias, você ter comprado seguidores, você ter uma sociedade e você querer trabalhar a marca do escritório, não fazer sentido você fazer isso no seu, porque outras pessoas também estarão prestando serviço dentro daquele lugar. Então, vai sim trabalhar a marca do escritório. São essas coisas que as pessoas devem observar nesse momento de escolha realmente. Doutora, amigos, uma coisa assim, um advogado recém-formado. Então, normalmente quando a pessoa sai da faculdade, ele pensa que vai resolver o problema do mundo. Não é? Porque você tem uma visão que a faculdade traz completamente abstrata, porque ele dá a norma, mas não dá a prática. E quando você chega na realidade, a coisa é bem diferente. Até o professor que foi seu na faculdade, que é o juiz, na hora que ele era seu professor, ele via você de um modo, depois que você é um profissional, ele vê você de outro. E aí, com o marketing digital, essa audiência que não tem mais essa tutoria, porque a OAB ficou de fazer isso, mas fez isso de forma muito incipiente, para que a pessoa como é que se posta numa audiência, essa coisa toda. É porque a prática ninguém ensina. Não. A faculdade, ela traz o conhecimento teórico e a prática realmente vai ser a nosso cargo. E eu sempre falo, se você tiver a oportunidade de estagiar, o faça. Que seja de forma gratuita, sabe por quê? Porque quando você termina, você não sabe advogar. E se você estiver estagiando, você vai aprender. Só que se você não estiver estagiando, quando você terminar sem saber advogar, você vai investir dinheiro e tempo. Por que dinheiro e tempo? Porque a primeira coisa que você vai fazer é, já sabe que precisa escolher um nicho para atuar, então você precisa se especializar, você vai começar a comprar curso. Se você tiver a oportunidade de estagiar, você já mata o curso, pelo menos inicialmente, que você não vai contar com todo capital ali, né? E você vai começar a atuar com muito mais segurança. Essa questão do digital, você é estudante? Olha, gente, a gente precisa entender o seguinte, nessa questão de prospecção de cliente. Eu não gosto da expressão prospecção, porque ela dá a ideia de você correr atrás do cliente. E eu aprendi a atrair o cliente. É outra coisa. É eles enxergarem valor na minha prestação de serviço. Eu tenho uma proposta única de prestação de serviço e a partir daí ele se sentir atraído a ponto de desejar que eu seja a advogada dele, independente, inclusive, de quanto eu vou cobrar. Ele quer saber como é que eu vou fazer para facilitar ali quais são as possibilidades de pagamento que eu vou trazer. Mas eles irão desejar que seja Karine a advogada. Então, quando você já vem na faculdade, tem a oportunidade de estagiar, você já sabe que isso aqui vai lhe trazer possibilidades. O que é que você vai fazer? Você vai trabalhar ali, você vai começar mostrando, você estudando, você estagiando, alguma coisa que você achou curioso, você vai opinar. As pessoas têm muito medo de serem julgadas. E por esse motivo, às vezes, inclusive na comunicação aqui, ela acontece de forma rígida. Porque as pessoas não querem se posicionar. Mas as pessoas precisam saber a sua opinião, até porque todo mundo tem um pensamento diferente sobre algo. E é justamente isso, a sua personalidade é o que pode agregar na hora de você trazer o conteúdo. E demonstrar também que você se preocupa com a dor dele. Você vai sentar do lado e vai dizer, ó, vem cá, me dá a tua mão e vem comigo. É isso,
Porque se você não observar as coisas dessa forma, você vai trazer o quê? Uma informação só. Tão somente uma informação. Então, eu vejo que essa ferramenta que você apresenta, né, que é o futuro, tem que ter, vamos dizer assim, teria uns pilares de sustentar. Primeiro, a confiança, o conhecimento, né, a confiança do que você está fazendo, né, você tem o domínio do conteúdo, a segurança do cliente no que você vai fazer e para que você seja remunerada daquilo que você vai oportunizar aquela solução daquele problema. Então eu acredito que, e aí eu pergunto a você, então o advogado deve se especializar numa determinada área para que ele tenha que o cliente tenha essa garantia de ser atraído para ele, para aquele segmento. É porque, na verdade, você nichar o trabalho facilita a catalisação do cliente. Facilita você ali captar o cliente, né? Você conseguir realmente conquistar. E prestação de serviço é relação de confiança. Então, se prestação de serviço é relação de confiança, qualquer problema que o seu cliente tiver, ele vai lhe procurar. Se você não tiver expertise suficiente para atuar naquela demanda, o que é que impede você a fazer isso em collab com outro colega de trabalho? Nada, todo mundo ganha. E todo mundo sai feliz igual. E todo mundo cresce. Porque são conhecimentos ali que são trocados. Entendeu? Então, o que eu estava falando em relação ao estudante, se ele mostrar a sua rotina nos stories, você fizer postagens estudando, o senhor concorda comigo que durante todo esse percurso ele estava mostrando para as pessoas que ele estava estudando e se capacitando? Não estava? E quando ele passar na OAB, que ele postar lá, passei na OAB, toda a sua audiência, aquelas pessoas que seguem, os seguidores, todos os seguidores, eles são potenciais clientes. Sim. Certo? O que você vai fazer com tudo isso aqui que eu falei é atrair ele para você. A dor do seu cliente precisa acessar uma lembrança sua. Então você deve estar no radar do seu cliente. Entende? Entendi. Doutora, me diga uma coisa. Então, essas ferramentas do Instagram, das redes sociais, do TikTok, de Facebook, essa coisa toda, cada uma tem muitos milímetros. Cada uma tem um formato de conteúdo. Aí, no caso, como a pessoa se apropriar desses formatos? Existe um curso, existe uma norma, um caminho? O que foi que eu fiz? Na época eu me especializei em direito de família com esse objetivo. Automaticamente eu consegui alcançar muitas pessoas. Isso me oportunizou várias coisas. Eu digo sempre que oportunidades são dadas, mas oportunidades são criadas. Na verdade, oportunidades elas são muito mais criadas do que dadas. Você cria a oportunidade para que ela venha a ser dada. Como o que está acontecendo agora. Se eu não tivesse escolhido fazer as coisas como eu fiz e venho fazendo, eu não estaria aqui conversando com o senhor sobre esse assunto. E inclusive foi por esse motivo, acho que com um ano que eu havia nichado e que eu vinha nesse processo, eu fui convidada para ser presidente da Comissão de Direito de Família. E foi por mérito porque eu não participei de campanha. No dia nem votar eu fui porque eu não estava aqui, eu estava em Recife. Então, realmente, é você ser vista. Você se lançar. E as pessoas devem compreender que funciona da seguinte forma. Nos stories, você vai se relacionar com o público. E no feed você vai validar a sua autoridade. Em termos práticos, seria isso, a grosso modo. Mas é assim que funciona e que tem funcionado. E se funcionou para mim, funciona para qualquer pessoa. Então, se você vai concluir ali, está próximo de concluir a faculdade, começa a investir mais tempo
nisso também, dividir o seu tempo para a produção de conteúdo, mesmo que você seja estudante, mostre que você está estudando, mostre que você está se qualificando e após niche uma área ali para você atuar e divulgar o seu trabalho, porque se você resolver falar sobre tudo, você não se torna autoridade em nada. E nós estamos em um processo de construção de marca. Por que pessoas compram? Existem bolsas da Louis Vuitton e existem bolsas, por exemplo, da Schutz. A diferença de uma para outra, a da Louis Vuitton 20 mil, a da Schutz 2 mil. Ambas são de couro, a mesma qualidade. Mas se nós temos necessidade de pertencimento, a gente sabe que para ter a bolsa da Louis Vuitton, apenas um grupo mais selecionado é quem vai ter. E nós queremos sim fazer parte desse grupo, do grupo seleto. Todo mundo quer. E é assim que funciona. A partir daí você torna a sua prestação de serviço desejada. Ô doutora, me diga uma coisa, fale sobre as habilidades da liderança para ajudar a construir equipe eficiente nessa cultura inovadora. Você vai ter que se qualificar, tem? Porque é algo novo. Na época, eu sou da tradicional para a contemporânea, né? Nós somos. E eu tive realmente que parar o meu tempo, entender que o marketing digital, ele estava ali para me auxiliar. Eu tinha um escritório para gerir e trabalhar, porque antes eu ficava na produção, no bloco da produção também. E você tem que entender que a produção de conteúdo, ela também faz parte do seu trabalho. É algo necessário. Da mesma forma que peticionar é necessário, diligenciar é necessário, atender cliente é necessário, tudo isso é necessário. E a produção do conteúdo também é. Mas você precisa ter constância para que a coisa aconteça. As pessoas querem que a ascensão no digital se dê da seguinte forma. Tá aqui, querem que seja assim, ó. Só que ela acontece dessa forma. Você vai trilhando um caminho e começa a ascender e segue nesse movimento de ascensão. Não é nada imediato. Gostaríamos muito que fosse, mas não é. E dá certo para todo mundo. O segredo para isso é não desistir, assim como em tudo na vida. Quando você começar a veicular informação, por exemplo, no Instagram, você vai começar a testar. Você está em fase de teste. Ver qual é o tipo de conteúdo que para você roda melhor. Ver qual é o tipo de conteúdo que os seus leads eles gostam mais de consumir. Tudo é uma questão de experiência, até que você pare e diga, não, isso aqui surtiu bem e eu vou ficar utilizando mais esse formato, por exemplo. Eu gosto muito da caixinha de perguntas. Eu me recordo que quando eu iniciei a abrir as caixinhas de perguntas, só não fui chicoteada. Porque, Karine, tu tá prestando informação jurídica de graça, como é que a pessoa tá... É uma construção de autoridade. A partir do momento que eu abri uma caixinha de perguntas, que a pessoa perguntou, que eu respondi, eu não consigo ali, dentro daquela resposta, trazer todos os aspectos do problema, ok? Sim. Mas a pessoa que me perguntou, ela já sabe que eu tenho habilidade técnica, eu tenho expertise para poder resolver o problema dela. O que é que ela faz? Ela me chama no direct. Doutora, olha, mas aconteceu isso e isso, fulana. Entendo perfeitamente, e realmente a situação é bem complicada. Me passa teu WhatsApp, que eu vou falar contigo lá no... fica melhor a comunicação lá no WhatsApp. Quando chega no WhatsApp, eu começo a conversar, pergunto qual o problema. Antes de entregar o ouro, eu falo para ela que a situação é muito complexa, que daquela forma não haveria possibilidade de estabelecermos um diálogo e para ela poder me trazer tudo. Então eu pergunto se ela quer participar de uma consulta, só que a consulta é paga. Então ela já me pergunta, ela já sabe que eu faço esse movimento para isso. Então ela pergunta, doutora, qual o valor da consulta? Aí você fala o valor da consulta.
E você, porque o cliente ele quer ter também algum tipo de benefício. Então como é que você faz? Você chama e fala que doutora, qual o valor da consulta? Ou você mesma fala, olha, a minha consulta é em tal valor, só que se houver a contratação, o valor da consulta eu vou deduzir dentro dos honorários. Então ele já sabe que vai ter um benefício. Apesar que você pode muito bem, ao final, aumentar mais R$1.000, deduzir o valor e você ainda ter esse valor aí para você disponibilizar outro tipo de prestação de serviço dentro da sua. Algo que venha a agregar, você pagar outro profissional para trazer mais alguma coisa para dentro da sua prestação de serviço. Então tudo agrega. É uma proposta única de valor. Entende? Estou entendendo. E quando você faz isso, foi o que eu fiz. Eu trouxe um cliente, eu catalisei um cliente. É isso que me fornece. Aí além dessas estratégias e ferramentas que são eficazes, né, no caso em tela, você já utiliza isso, então é eficaz. No caso de uma pessoa que tem um escritório tradicional, aí como ele deve se portar, ou como ele vai procurar um profissional que tenha habilidade em redes sociais, essa coisa toda, porque tem muitos... Ele vai ter que procurar cursos. E vou ser franca, é bem complicado, ele precisa começar a consumir conteúdo de marketing para poder ver qual deles ali a comunicação se afina mais com a sua, com o que você quer, para você até investir o seu dinheiro. Porque é um investimento que você faz. Tudo que você gasta é investimento com você, né? Para conhecimento. Eu costumo dizer que o nosso conhecimento a gente morre e leva. Fica o legado, fica. Mas nem tudo que a gente sabe vai ficar ali no legado. Então, ninguém toma, é seu. O conhecimento é seu mesmo. E vai observar para ver qual a comunicação faz mais sentido, e a partir dali ele compra um curso. Só que hoje a gente não precisa tão somente saber sobre marketing, a gente precisa saber sobre gestão. Na faculdade, nunca, quando eu fui professor de duas faculdades de Direito, e na época, quando havia reuniões, né, com os professores, eu sempre dizia, por que não há um curso de gestão para que o advogado, quando sai da faculdade, ele tenha uma ideia de quanto é que ele gasta no escritório e como é que ele administra o dinheiro que ele ganha? A questão não é nem essa, eu vou lhe dizer mais. Como é que ele faz para escalonar o escritório? Qual o momento correto dele delegar? Sabe qual é o momento correto? Eu costumo utilizar essa técnica. Quando eu percebo que está me custando muito mais fazer aquilo do que contratar um profissional. Por exemplo, Karina é boa em quê? Karina é boa em produção de conteúdo, Karina é boa em atender o cliente e fazer a audiência, que eu costumo dizer que fazer a audiência para mim é um espetáculo à parte. A produção, hoje eu tenho um banco de petições dentro do meu escritório, que inclusive eu vou disponibilizar, eu vou vender, porque está dentro do meu curso de prática do Juiz 21, mas eu vou lançar ele separado. E as informações estão todas lá, todas as teses de defesa, tudo de novo que surge, que aparece, eu coloco lá. E já fica à disposição para quem está no bloco da produção fazer de acordo com aquilo. Reserva um dia para realizar a correção das peças de forma antecipada, e é assim que eu faço. Só que existem vários modelos de negócios dentro de um escritório. Hoje, você pode ter um escritório que você tenha vários funcionários com várias áreas de atuação. Vai depender do modelo de negócio que você vai querer implementar. Doutora, qual a métrica fundamental para medir o sucesso de campanha de marketing jurídico? Vai depender da sua conversão ali. Sabe por quê? Veja, quantidade de seguidores não quer dizer nada. Existem pessoas que têm milhares de seguidores e não vendem bem o seu produto, o seu serviço, porque a audiência não é qualificada.
E já existem pessoas que têm poucos seguidores e quando vão vender algo, prestar algum tipo de serviço, vendem horrores. Primeiro por causa da comunicação que ele tem com a sua audiência, e ele já conseguiu ali demonstrar que tem autoridade e deixou tudo redondinho. E o que ele vai fazer é escalonar, aumentar, crescer, mas a audiência ela deve ser qualificada. De nada adianta você ter um Instagram com milhares, milhões de seguidores e sua audiência não é qualificada. Nós somos prestadores de serviço. Eu sou prestadora de serviço e tenho infoprodutos. Então, de nada adianta eu ter muitos seguidores se eu não estiver vendendo. Nem minha prestação de serviço e nem os meus produtos. Bom, doutora, do sucesso dessas estratégias de marketing, a senhora já elencou, né? Você sugere quais os métodos que o advogado hoje que adentra nas redes sociais, nesse universo, nesse oceano, né? O universo só digital não tem limite, né? Para você alcançar, porque não tem barreiras. Então, qual o objetivo maior que você pode dizer para a pessoa começar hoje? Como ela deve começar? Sim. Organizando a casa. Se vai para o Instagram, escolher a rede social que vai querer divulgar seu trabalho. E vamos supor que seja o Instagram. Eu falo sempre no Instagram porque a maioria das pessoas consomem o conteúdo do Instagram. Por exemplo, tem o TikTok. Eu utilizo o TikTok para saber tendências, algumas coisas. Mas confesso a você que não é a plataforma que eu gosto mais. Então você vai escolher a que você mais gosta. E a partir daí você vai ter uma foto de perfil onde está lá o seu rosto e transparecendo, mostrando a mensagem que você deseja de autoridade, de expertise. Você vai organizar a sua bio, fazer uma chamada para a atenção que faça sentido. Depois você desce para os destaques e você vai mostrar nos destaques o que você faz. Então, o que é que você faz? Por exemplo, hoje eu tenho mentoria, eu tenho curso de prática, eu faço palestras, eu tenho vida social, tudo vai. Nem tanto e nem tão pouco. Você deve ter uma noção do que postar. Deve ter vida pessoal, deve ter vida profissional, deve. Você deve balancear isso aí. E dentro do feed, você vai trazer informação. A pior coisa que tem é você entrar em um lugar que você sabe que as pessoas querem lhe vender algo. Se vai vender, se vende sem vender, mostra que existe valor por trás daquilo. Trabalha a sua marca, faz com que as pessoas queiram que seja você, que seja o seu escritório. Se você não trabalhar, se você não for uma marca específica, e sim o escritório como um todo. E não esquece de, nos stories, se comunicar com a sua audiência. É isso que traz conexão, fazer as pessoas participarem, caixinha de perguntas, enquete, trazer narrativa para dentro dentro do seu Instagram, por exemplo, fazer as pessoas se envolverem no assunto que você está trabalhando. Isso é muito importante, as pessoas se sentem úteis e se sentem valorizadas. Bom, doutora, eu gostaria de senhoras e senhores, né? A doutora nos contemplou com esse belo universo do marketing digital. Eu acredito que é uma única alternativa que resta, não é, para as pessoas que adentram no mundo jurídico. E como a doutora bem disse, na advocacia nós não temos nem inimigos, não é? Nós temos colegas de trabalho, em partes às vezes adversa, cada um defendendo a tese do seu cliente, em que a ética, o bom senso e a razão
nos oriente, né, nos contemple, e com o marketing digital fica mais transparente a essa credibilidade, essa honestidade e a expertise daquele conteúdo. Eu acredito que foi grande proveito para todos os ouvintes, principalmente no mundo jurídico, que devem servir de exemplo, doutora Carolina Lira, esse sucesso que tem sido. E isso não quer dizer que a pessoa deve ter inveja ou não. O sol não ofusca o brilho das estrelas. O sucesso é a todos. É questão de estudar, perseverar e adentrar nesse novo mundo que ela contempla com esse conhecimento. E meu muito obrigado, doutora, e faça as suas considerações. E vocês compartilhem e divulguem e mande sugestões no Pode Tudo Sem Limite. Meu muito obrigado. O senhor me perguntou algo e eu não respondi, o que seria sucesso para mim. E sucesso, confesso a você, que é ter liberdade de tempo com liberdade financeira. Seria isso, eu poder escolher ficar em casa com a minha família e saber que meu negócio estava rodando, continuar ativo se eu estar lá, e atrelado a isso a liberdade financeira, fazer o que eu quiser, ajudar o próximo, lógico, a caridade acima de tudo, né? Eu sempre falo sobre isso, que tudo aconteça, mas nós não podemos esquecer da nossa base, da nossa raiz. E gostaria de lhe agradecer pela oportunidade de estar aqui nesse bate-papo, né? Caloroso e muito enriquecedor. Gosto muito da sua fala e aprendo demais com o senhor. Gostaria de deixar isso claro aqui, externar minha admiração por todo o seu trabalho, por todo o seu trajeto trajeto profissional, pessoal, enfim, é isso. Agradeço a todos vocês a atenção e é isso, tá? Sejam bem-vindos ao universo do marketing jurídico.